Olá, boa noite. Me chamo Rafael Pereira, sou responsável pelo relacionamento do Grupo Ramalho Rangel, do qual fazem parte a Ramalho Rangel Advocacia e a Tributo Fácil, uma empresa de consultoria e gestão tributária, cujos CEOs e cofundadores, Dr. Alexandre Ramalho e Dr. Fábio Rangel, advogados especializados no segmento empresarial, tratando nesta noite de dois relevantes temas, que são flexibilização dos contratos e recuperação de crédito em tempos de crise. Poderão ser feitas pelo chat. Desculpa. As perguntas poderão ser feitas pelo chat e serão preferencialmente respondidas ao final da webinar, podendo também serem respondidas por e-mail e depender da quantidade e do horário. Por isso, peço a gentileza que informem os seus e-mails juntamente com a pergunta. E para vocês que estão nos assistindo ao vivo pelo YouTube, deixe suas perguntas e seus comentários, que responderemos ao término de nossa transmissão. Dando início ao nosso webinar, com a palavra, Dr. Fábio Rangel. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Estou vendo aqui que muitos já me conhecem e desde já é um prazer revê-los. Bom, meu nome é Fábio Rangel, eu sou advogado, especializado em Direito Público e Direito Tributário e com MBA na área de Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária. Fazendo as vezes aí do Rafael, profissional aí que nos apoia, que está integrando conosco aí nossa área de relacionamento, extremamente competente. Eu quero fazer as vezes dele e também agradecer a todos os senhores pelo tempo que os senhores estão dedicando aqui à nossa apresentação. Nós estamos aqui fazendo na verdade, reapresentando a nossa live, sem nenhum tipo de problema, e certamente essa live aí vai ser um grande sucesso. Bom, dizer para vocês aí que eu estou extremamente, para mim é muito gratificante, não só como advogado, empresário que sou, mas também por saber que esses temas que vão ser abordados hoje, eles certamente vão agregar significativamente as decisões que os senhores, enquanto gestores, enquanto empresários, terão de tomar aí nos próximos meses, em razão do cenário que a gente vive hoje, mundial, em nossa economia, e mais esses acontecimentos aí no estado do Rio de Janeiro, que certamente acaba por impactar a nossa economia. Bom, sem muitas delongas aí, vamos iniciar. Vou pedir licença só um minuto, porque senão eu vou ter um problema bem sério em casa. Minha filhinha, na última live, ela ficou muito chateada porque eu não falei com ela. Então, eu peço licença a todos pelo informalismo, mas, Petra, papai te ama, tá, minha filha? Então, papai agora vai tocar aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Agora, falando sério, eu quero dizer para vocês que a nossa abordagem hoje acerca da recuperação de crédito, ela, na verdade, eu vou sair um pouco da abordagem técnica, da abordagem formal, e eu vou partir para uma abordagem mais didática, uma abordagem mais prática. Peço licença aí aos nossos parceiros, nossos profissionais que estão aí conosco, também nos apoiando, mas o objetivo é que todos nós possamos, juntos, entendermos o que, de fato, é a recuperação de crédito, de que maneira ela ocorre e, sobretudo, a importância da recuperação de crédito no fluxo de caixa de uma empresa, sobretudo em tempo de crise. Então, veja, eu inicio aqui o nosso bate-papo trazendo para vocês um dado da revista Infomoney. Empresas de pequeno porte, as empresas de médio porte, chegam a recuperar, em média, até R$700 mil com uma revisão tributária, ou seja, com uma revisão fiscal. Então, de fato, a revisão fiscal ela é uma excelente oportunidade para o empresário para que ele possa transformar a alta carga tributária, o alto custo com a conformidade tributária, em oportunidade, em receita efetiva para o caixa, que em tempo de crise sempre é muito bem-vinda. Só que a gente também aqui quer ponderar com vocês uma máxima que muitos empresários certamente já ouviram dizer, muitos contadores, muitos prestadores de serviço da área fiscal, que, olha, a recuperação de fiscal, cuidado, hein? Não faz não, porque ela acaba atraindo fiscalização para a sua empresa. E aí, isso seria um mito, seria uma verdade? Bom,
É isso que a gente vai ponderar agora de maneira bem transparente, de maneira bem didática, para que todos nós possamos entender que isso é um mito. Ao longo dos 15 anos de vivência na área fiscal, na área tributária, eu posso efetivamente trazer para vocês aqui os principais motivos que levam uma empresa a sofrer fiscalização, que não a recuperação de crédito. Então, é importante a gente entender que hoje nós vivemos um cenário em que o relacionamento entre o fisco e o contribuinte ele é 100% eletrônico. Ou seja, eu não preciso de um fiscal batendo na minha porta para fiscalizar meu livro, para fiscalizar meu estoque, para que eu tenha uma fiscalização. Hoje, com o advento dos documentos fiscais eletrônicos, o fisco tem, na verdade, em tempo real, todas as suas informações. Veja, quando um fornecedor emite para ti uma nota de venda, uma nota de compra, ele já sabe, o fisco sabe exatamente o que você comprou, na quantidade do que você comprou e no valor que você comprou. E, obviamente, a tributação daquilo que você comprou. Igualmente ocorre na sua venda. Quando você emite uma nota de venda ao seu consumidor final, seja ela nota fiscal eletrônica, seja ela uma nota fiscal ao consumidor eletrônica, seja ela até uma nota fiscal de serviço eletrônica, o fisco também sabe em tempo real aquilo que você vende, por quanto você vende, a tributação daquilo que você vende. Somado a isso, você tem o informe das instituições bancárias e das operadoras e administradoras de máquinas de cartão de crédito informando a tua movimentação financeira do dia 1º ao dia 30 ao fisco. E ele fica, na verdade, somente aguardando o envio das suas declarações acessórias, que nada mais é do que as obrigações que você tem que enviar eletronicamente e mensal da consolidação da tua operação do dia 1º ao dia 30, e feito isso, ele inicia o cruzamento eletrônico das informações. E veja, é o que a gente chama de malha fiscal eletrônica. E qual é o objetivo disso? Apontar divergências na sua escrituração. Apontar divergências entre as informações das suas notas fiscais, apontar divergências entre as informações das suas notas fiscais com a sua escrituração e também com relação às informações fornecidas pelas instituições bancárias, financeiras e da administradora de cartão de crédito. E aí, entenda, essas divergências aí eletronicamente, sistemicamente apontadas, elas já caem direto na caixa do domicílio fiscal eletrônico do contribuinte. O que, a nível de Estado do Rio de Janeiro, nós temos o portal do Fisco Fácil, e nós temos também, a nível de Receita Federal, nós temos o DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte, aonde essas divergências elas ficam ali aguardando o prazo assinado para que o contribuinte possa fazer a autorregularização, ou seja, para que ele possa, identificando a procedência daquela divergência, corrigir a apuração, ou não procedendo àquela divergência, que ele possa fazer a justificativa dentro do portal. Ou seja, em não fazendo a justificativa, encadear ali um mandado de procedimento fiscal eletrônico, que pode ir desde uma notificação eletrônica para apresentação de documentos complementar até um auto de infração. E aí, veja, totalmente eletrônico. Sem sequer que você tenha recebido a visita de qualquer fiscal na sua empresa. Então, entenda, as principais razões que levam a sua empresa a sofrer uma fiscalização, basicamente, são essas 3 que eu estou colocando na tela para vocês. Que é a parametrização incorreta do cadastro de produtos, ou seja, quando no seu cadastro de produtos a tributação encontra-se em desconformidade, ou seja, a tributação está errada, ela não está de acordo com a legislação, então, basicamente, você vai escriturar a sua compra errada e você vai tributar a sua saída errada. Quando você apresenta divergência entre o teu documento fiscal e a tua escrituração, ou seja, a nota fiscal que você escritura está divergente da declaração que você envia para o fisco e, consequentemente, se você tem uma tributação incorreta e uma divergência na tua escrituração, certamente a apuração e recolhimento dos seus tributos não vão estar corretos. Então, esses são os principais motivos que te levam a sofrer uma fiscalização. E aí, veja, em nada tem a ver com a recuperação de crédito, que muito pelo contrário, ela é uma excelente ferramenta. Ela faz parte de um processo, ela é etapa de um processo de uma gestão tributária eficiente. Quando a gente fala em recuperação de crédito, na verdade nós estamos falando nada mais do que nos apropriarmos
de créditos legítimos, ou seja, créditos que estão decorrentes da lei, que são inerentes à nossa operação, mas que por alguma razão, alguma ruptura da rotina fiscal da tua empresa, você acabou por não se apropriar. Então, a recuperação de crédito atua exatamente nesse sentido, em que você possa buscar esses créditos que não foram apropriados, sempre limitado aos últimos 5 anos. Então, veja, agora que você já sabe que a recuperação de crédito, ela não só não atrai fiscalização, mas como é uma excelente ferramenta para oxigenar o fluxo de caixa da sua empresa, a gente vai falar um pouquinho agora de como a recuperação fiscal ela acontece, como a recuperação de crédito ela se dá. Basicamente, ela pode se dar de 2 maneiras. Ela se dá via administrativa ou via judicial. Na via administrativa, é cabível toda e qualquer hipótese de recuperação de crédito que você não demande uma ação judicial para tanto. Então, veja, você faz todo o processo, você apura através da sua consultoria, através do seu departamento fiscal, você apura esse crédito, materializa esse crédito e faz o pedido de recuperação de crédito, faz o processo de recuperação de crédito diretamente ao fisco. E você pode fazê-lo de 2 maneiras. A primeira é a compensação, onde você vai fazer uma reapuração da sua escrituração, ou um pedido de perde compra web, e o objetivo aqui qual é? É que você possa compensar esses tributos, esses créditos, com débitos vencidos ou com tributos vencendo, ou seja, aqueles que ainda vão débitos vencidos ou com tributos vencendo, ou seja, aqueles que ainda vão vencer. Ou, caso você não tenha nenhum débito vencido, e caso você não deseja compensar com débito vencendo, você vai poder fazer também um pedido de restituição, cabível em algumas hipóteses, na qual você não visa compensar. Na verdade, o que você quer é receber o equivalente em dinheiro, em espécie, ao crédito tributário que você recuperou, em que, uma vez sendo homologado, ele é depositado na conta corrente, na conta bancária da empresa. Essa é a via administrativa. Na via judicial, ela vai também desencadear essas mesmas etapas administrativas que eu estou trazendo para vocês. Porém, eu tenho uma etapa judicial antecedente. Ou seja, eu preciso de uma sentença judicial transitada em julgado e, no caso em que eu estiver pleiteando o retroativo os últimos 5 anos, até os últimos 5 anos, eu também vou precisar de uma liquidação desse crédito. Fábio, explique isso melhor. Vamos lá. Na verdade, o que eu preciso quando eu falo em uma recuperação via judicial? Eu preciso ter uma sentença judicial da qual não caiba mais recurso, em que ela delimite não só o meu direito àquele crédito tributário e que determine, quantifique o valor do qual eu posso me utilizar. Estabelecido isso na via judicial, você vai contemplar as mesmas etapas, da via administrativa, ou seja, você vai contemplar as mesmas etapas, da via administrativa, ou seja, fazer a compensação ou fazer a restituição quando cabível. Agora, o que é importante aqui a gente frisar? Seja na via administrativa ou seja na via judicial /administrativa, nós temos 2 requisitos básicos. São os requisitos, é o checklist do sucesso de uma recuperação de crédito. Ou seja, você precisa, primeiro, comprovar a materialidade do teu crédito, ou seja, comprovar através de documentos que efetivamente aquele crédito que você está pleiteando ele é legítimo, ele existe. E segundo, você precisa observar a forma correta, o procedimento correto para você escriturar ou para você se apropriar desse crédito, materializar esse crédito. Perfeito? Então, assim, agora que a gente já entendeu como a recuperação de crédito ocorre, o objetivo aqui para vocês, eu vou estar trazendo aqui para a gente poder, um pouco mais na prática, lidar um pouco mais na prática, o dia a dia, de alguns exemplos, algumas possibilidades de recuperação de crédito, seja na via administrativa, seja na via judicial. Mas lembrando que aqui foi alguns exemplos que eu entendo que vai fazer sentido no dia a dia de vocês. Vocês vão estar familiarizados com esses exemplos. Por isso que eu estou trazendo esses para vocês. Mas lembrando que nós temos inúmeras possibilidades decorrentes da lei de recuperação de crédito. Bacana? Elas não se encerram nos exemplos que eu estou trazendo. Então vamos lá, vamos bater esse papo aqui. Simples Nacional.
O objetivo aqui é mostrar para vocês uma possibilidade trazida pela Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que regula o Simples Nacional. Então, a gente está falando aqui de empresas no regime do Simples Nacional. A lei traz para a gente aí uma boa possibilidade, que é a chamada receita segregada. E o que seria essa receita segregada? Na verdade, a receita segregada é a possibilidade que a lei confere a você, contribuinte, de retirar, de excluir parte do seu faturamento mensal no momento em que você for apurar o imposto a pagar, no momento que você for apurar o Simples Nacional a ser pago. Fábio, me explica. Vamos lá. Hipoteticamente, você faturou 100 mil naquele mês. Desses 100 mil, a lei vai te autorizar, nos casos que nós vamos olhar abaixo, que você exclua 60 mil. Ou seja, você vai apurar e vai recolher o teu Simples Nacional não sobre 100, mas sim sobre 40. Poxa, que bacana, Fábio. Então eu posso fazer isso todo mês, com todos os meus produtos, com todos os meus tributos? Não. A lei ela restringe essa possibilidade de segregação de receita aos tributos do PIS, COFINS e ao ICMS. Em algumas hipóteses que eu coloquei para vocês aí na tela. Todos vocês aí que lidam com algum desses produtos, que operam com a compra e a venda, com a produção, industrialização desses produtos que estão aqui, certamente vocês vão ter essa possibilidade, né? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, PIS e COFINS, esses produtos aí que são sujeitos à incidência monofásica, ou seja, quando você faz a aquisição desse produto, o PIS e COFINS já vem recolhido na tua compra. Ou seja, quando você vende, você não precisa recolher novamente. E é por isso que a lei possibilita que você segregue, que você exclua da apuração do teu Simples Nacional a receita decorrente da venda desses produtos. Com relação à substituição tributária, que, na verdade, quando você faz a aquisição de um produto sujeito à substituição tributária, quando o teu fornecedor te envia, esse produto já entra para você com PIS e COFINS retido. Por uma imposição legal, o teu fornecedor ele é obrigado a reter esse PIS e COFINS que você só iria recolher, em regra geral, quando você vendesse esses produtos. Então, por mais uma vez, a lei possibilita que você exclua a receita decorrente da venda desses produtos da sua apuração. E, por último, nós temos aqui, no ICMS, os produtos sujeitos à substituição tributária, que exatamente como eu acabei de dizer, quando você adquire esses produtos, o ICMS desses produtos, ele já chega para você recolhido. Por quê? Por imposição legal, o seu fornecedor foi obrigado a reter na sua nota de entrada aquele ICMS que você só pagaria ao vender o produto. Então, por essa razão, que se você não observa essas questões, você vai estar pagando PIS, COFINS e ICMS dessas operações quando você compra e pagando novamente quando você vende. E aí veja, poxa, Fábio, realmente eu não estava olhando para isso, eu acabei fazendo efetivamente o pagamento integral do meu faturamento, e aí, o que eu posso fazer? Aí a gente entra com a recuperação de crédito, que é exatamente para viabilizar que você consiga recuperar todas essas segregações, todas essas exclusões sobre as quais você não se aproveitou. Então, observado os últimos 5 anos, você vai poder fazer a reapuração do seu Simples Nacional de maneira que você venha excluir todas as receitas desse período dos produtos que você tenha vendido, seja com incidência monofásica ou ST no PIS/COFINS, seja sobre o regime de ST no ICMS. Perfeito? Vamos agora a um exemplo de recuperação de créditos ainda na via administrativa, porém, para empresas não optantes do Simples Nacional. Então, veja, é o que eles chamam de empresas do regime normal. E, na verdade, aí a gente vai entender aí na técnica como empresas do lucro presumido ou do lucro real. Perfeito? A empresa do lucro presumido e lucro real, a nível de ICMS, IPI, ela tem algumas possibilidades. No ICMS, tudo aquilo que você compra a nível de insumo, ou seja, a matéria-prima, para que você possa aplicar num processo produtivo, você pode se creditar de ICMS, ou seja, você toma crédito para que você possa utilizar para deduzir o débito que você vai ter a pagar ao final do mês. Ah, Fábio, beleza, mas isso é muito legal, mas ele só se aplica à indústria, porque a indústria que utiliza insumo? Não, depende.
Veja, se você é um ramo de atividade, vamos exemplificar aqui, mercado, padaria, se você é mercearia, se você é do tipo do açougue que faz processamento, veja, a energia elétrica que você aplica nesse processo produtivo e insumos também, você vai poder se creditar. Então, quando a gente coloca que insumos e energia elétrica eles se dão em processo produtivo, ele não está restringindo o creditamento somente à indústria. Muito pelo contrário. Ele está abrangindo a toda e qualquer atividade que, equiparada à atividade de indústria, faça um processo produtivo. É o caso do mercado, que tem uma panificadora dentro, que tem uma padaria, que produz pão, que produz bolo, que produz salgado. A energia que ele gasta nesse setor de padaria, o insumo que ele compra para produzir o pão, ele vai poder se creditar de ICMS. A outra grande hipótese aí é a questão do ativo fixo mobilizado. Quantos de vocês aí não tiveram que, para abrir os negócios de vocês, ou ao longo do negócio de vocês, para modernizar a estrutura de vocês, vocês não fizeram aquisição de máquinas, aquisição de equipamento, de veículo, de mobília, de infraestrutura. E certamente todas essas aquisições acabaram que contabilmente incorporando o ativo fixo mobilizado da empresa. E aí, veja, a partir do momento que elas fazem, que elas incorporam o ativo fixo imobilizado da empresa, essas aquisições também geram crédito de ICMS a serem utilizados na forma da lei. Então, são oportunidades que você tem que talvez você não visualize no seu dia a dia. Que você esteja olhando somente para aquele crédito decorrente do produto que você compra para revender. A nível de PI, a gente tem uma excelente oportunidade, que é aquela indústria que ela trabalha com o mercado exterior, ou seja, o mercado externo, ela faz exportação. E no momento da exportação, a venda dela é desonerada do PI, ou seja, ela não recolhe o PI. Contudo, a entrada dela, todos os insumos, todas as matérias-primas, seja material secundário, que é rótulo, que é etiqueta, seja embalagem, você vai ter aquele crédito na entrada, que você não consegue descarregar na saída, porque a sua saída da sua atividade principal é desonerada, porque você exporta. Veja, Fábio, e aí, o que eu faço com esse crédito? Perdi? Bom, se você não fizer nada, você vai realmente perder. A cada 5 anos, você joga um caminhãozinho de dinheiro fora. Quando, na verdade, você poderia estar aproveitando esses créditos para que você pudesse pagar eles, utilizar para pagamentos dos demais tributos administrados pela Receita Federal, que você certamente, independente de exportar ou trabalhar no mercado interno, você vai ter que recolher, que é o RPJ, que é a CSLL. Então, veja uma grande oportunidade para uma indústria que faz exportação de ela desonerar o IRPJ dela e o CSLL. Vejam que nós temos bastante possibilidades. Vou trazer para vocês agora, a nível de PIS/COFINS, alguns exemplos. E a lei é 10.833 e 10.637, ela tem várias possibilidades de créditos administrativos decorrentes da operação. Eu estou trazendo algumas aqui, acho que mais vão, vamos dizer assim, fazer sentido no dia a dia de vocês. Que é quando vocês fazem aquisição de bens ou serviços como insumo, para a produção ou para a prestação de serviço de vocês. Quando a energia elétrica, e aqui é importante a gente entender, pessoal, que eu não estou falando de energia elétrica somente no processo produtivo. Eu estou falando de energia elétrica como um todo. Então, para PIS e COFINS, toda a energia elétrica consumida, seja ela na atividade de indústria, no varejo, no atacado, ela vai gerar crédito de PIS e COFINS se você estiver no regime do lucro real. Outra grande possibilidade são sobre o valor da parcela que você paga a título de leasing, que é o arrendamento mercantil, você vai ter também um crédito de 9,25 de PIS e COFINS, assim como de aluguéis de prédios, de máquinas e de equipamentos, que também vai gerar crédito para vocês. E a última hipótese aí, que ela gera um pouco de confusão no conceito, em que são as edificações e benfeitorias, que muitos ainda entendem que só gera crédito de PIS/COFINS aquela reforma, aquela construção que você faz em imóvel próprio. E, na verdade, não. Você tanto vai ter 9,25 de PIS e COFINS para deduzir do teu imposto, da sua contribuição a pagar no final do mês, toda a construção e benfeitoria que você fizer, não só no imóvel próprio, mas naquele que você também for alugado. O imóvel alugado também vai gerar esse creditamento. Perfeito? Agora eu vou trazer para vocês, por último, uma possibilidade de recuperação de crédito via judicial.
E eu vou trazer para vocês aqui uma tese que está bem em evidência, porque ela tem gerado aí, sobretudo nas últimas notícias aí que explodiu na mídia, né, de duas âncoras do varejo aí com uma recuperação realmente fora do comum. E essa tese ganhou mais ainda robustez, as empresas têm buscado aderir mais ainda a essas teses, né? Então, como é que funciona? É a exclusão do ICMS próprio da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, o que a gente precisa entender é como o PIS e COFINS ele é tributado pela Receita Federal. Na verdade, como é que ela calcula hoje o teu PIS e COFINS? Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que você emitiu uma nota de venda com valor final de nota R$10, na qual R$2 seria ICMS. Veja, a gente está falando de R$10 no valor total, do qual 8 é o teu resultado, 8 agrega o teu patrimônio e 2 você vai repassar para o Estado a nível de ICMS. Então, é óbvio que esses R$2 ele não compõem o resultado da tua operação. Perfeito? Essa tese ela bate exatamente nesse sentido. O STF ele veio reconhecer, em sede de repercussão geral, que o ICMS que você destaca no documento fiscal quando você faz uma venda, ele não vai compor o teu patrimônio. Aquele ICMS ele pertence ao Estado. Então, portanto, ele tem que ser excluído no momento em que você for apurar o PIS/COFINS. O que eu estou dizendo, trazendo para aquele mesmo exemplo, seria o seguinte, olha, vendi a 10. 2 é ICMS, eu vou calcular PIS e COFINS sobre 8. E eu não vou calcular PIS e COFINS sobre 2. Perfeito? Isso aí é importante a gente deixar claro. E por último aí, a gente precisa entender também o seguinte, Fábio, poxa, que bacana, eu tenho aqui poxa, que bacana, eu tenho aqui o judiciário, ele tá entendendo, está me dando segurança jurídica. É importante também eu trazer para vocês aqui a questão da repercussão geral, que nada mais é o quê? A decisão do STF, ela é vinculante a todos os tribunais do país, ou seja, todos os juízes deverão decidir de acordo com a decisão do STF. Então, não há possibilidade que você ajuize uma ação em que você não tenha a mesma decisão dada, conferida pelo STF. Pô, bacana, Fábio, mas aí, tudo bem, o judiciário pensa assim. Mas e a Receita Federal? Bom, a gente vai entender aí. Vejam que a PGFN, em conjunto, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda, em conjunto com a própria Receita Federal, já editaram uma portaria conjunta no sentido de não mais contestar a ação e não recorrer das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda, ou seja, concedendo o direito ao contribuinte de exclusão do ICMS próprio, da base do cálculo do PIS e da COFINS. E aí você veja que a segurança jurídica ela é plena na via judicial. E quando a gente vai para a via administrativa, nós temos aí, por último, a Receita Federal, em que edita uma solução de consulta, na qual ela, reconhecendo a eficácia da decisão do STF, já, inclusive, edita procedimento próprio para que você possa fazer a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS quando for apurar. Então, veja, já no layout do SPED, contribuições, já existe bloco próprio para que você possa fazer a desoneração. Então, a desoneração do PIS e da COFINS, mediante a exclusão do ICMS, é uma realidade. É uma realidade para o judiciário e uma realidade para o fisco. O que você, contribuinte, precisa fazer é ajuizar a sua ação, ter reconhecido o teu direito, nas hipóteses em que for cabível, poder pleitear os teus últimos 5 anos e escriturar isso de maneira correta. Certamente você vai ter, mediante atuação, mês seguinte você já vai estar pagando menos o teu PIS e COFINS. É só vamos fazer uma conta rápida? Fábio, beleza. Quanto isso representa para mim no mês de economia? Eu não estou falando aqui em retroativo ainda, estou falando na desoneração, ou seja, no PIS e COFINS que vai vencer. Vamos fazer uma conta rápida? Peguem aí o ICMS de vocês, tá? Multipliquem 9,25 sobre o ICMS que vocês apuram mensal. Esse é o crédito que vocês vão ter para desonerar o valor do PIS e da COFINS. Então, vejam, certamente aí vocês já estão fazendo uma continha de quanto vocês iriam desonerar o PIS e COFINS a pagar. E aí, quando eu trouxe para vocês no início, que eu falei para vocês que essa tese até ganhou muita robustez, porque ela acabou caindo na mídia. E isso se deu por conta dessas duas âncoras aqui do varejo,
em que Magazine Luiza conseguiu recuperar, de PIS e de COFINS, 250 milhões de reais. A loja Renner, já assim, um número impressionante, na casa de 1,35 bilhão de reais. Então, veja, são âncoras aí que todos conhecem. Então, essa é uma tese extremamente importante para quem precisa fazer um fluxo de caixa rápido, a nível de economia tributária. Perfeito, pessoal? Bom, o que eu quero dizer para vocês aqui, e já agradecendo mais uma vez a participação, vocês estarem conosco, é que a gente é ciente do cenário que nós vivemos. Nós sabemos que a crise ela é latente, mas a gente também precisa entender que a crise ela não traz só dificuldade, mas ela traz também oportunidade. Oportunidade é essa que nós, empresários, nós, gestores, precisamos estar preparados para que a gente possa crescer em tempo de crise, para que a gente possa evoluir. Então, eu convido a vocês agora para que vocês possam continuar conosco e assistir agora, o bate-papo agora com o meu sócio, Alexandre Ramalho, excelente profissional, um advogado sem igual e que muito agrega nessa questão contratual. O que ele vai trazer para vocês são dicas, são orientações extremamente importantes, porque eu tenho certeza que todos vocês aí, nessa instabilidade em que nós vivemos, todos vocês hoje se perguntam o que fazer com relação aos contratos de aluguel, aos contratos com fornecedores, aos contratos de trabalho. E ouçam aí o que o Alexandre tem a falar, que certamente vai agregar muito aos senhores. Com a palavra aí, Alexandre, a bola está contigo, meu amigo. Boa noite a todos novamente. Como é que vocês estão? Um grande prazer estar com todos vocês aqui. Falar depois do Fábio é sempre complicado, porque é um profissional extremamente técnico, extremamente empenhado. Vocês não têm ideia do preparo que ele faz para conseguir fazer esse trabalho para vocês e colocar isso no ar. Parece que o trabalho é pequeno, mas o trabalho não é pequeno, não. É bem grande. Eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês, meus cumprimentos iniciais a todos que estão nos assistindo. Eu quero citar algumas pessoas aqui, porque eu consigo ver algumas pessoas, outras eu não consigo. Então, eu quero agradecer a NET de São Paulo, o Breno, o Emilson também, que é nosso cliente, está conosco aqui, Flávia, João, que eu acredito que, tal como está João Luiz aqui, eu acredito que seja o João Naná, um amigo que é promotor da Bahia, grande amigo. Está aqui, não, o dele é João Paulo, com certeza, porque tem vários Joãos aqui. Tem o João R. Lima, Leandro Talon. Leandro, é um prazer ter você aqui. Luiz Carlos Vilela, minha esposa também está aqui nos assistindo. Rafael, Thaís e Tayana, as minhas assessoras queridas. É um prazer estar com todos vocês aqui. Vinícius, Vera. Meus amigos, um grande prazer estar com todos vocês. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas eu quero abrir aqui e bater esse bate-papo com vocês e dizer que nós estamos atravessando um momento bastante difícil e que, para esse momento difícil que a gente está atravessando, a gente precisa ser criativo, principalmente para os senhores que estão nos assistindo, que são empresários. E aí eu trouxe para os senhores aqui, para vocês, né, vamos chamar vocês de vocês, são os amigos, a fábula do imperador chinês e do sábio. E o que comporta essa fábula? Reza a lenda que no século III, depois de Cristo, um imperador estava tendo muito problema, o imperador da China, né, do Império Chinês, estava tendo muito problema, sendo atacado por vários bárbaros, tendo mortes no seu reino, tendo uma série de problemas, de conflitos internos, e ele subiu uma montanha para poder refletir. Era uma coisa comum que acontecia nesse período digamos assim, período mais medieval. E quando ele estava subindo essa montanha, veio descendo um sábio que também estava lá em cima dessa montanha refletindo. Ele foi perguntar para o sábio, ele queria que o sábio o ajudasse naquele momento para que eles pudessem, em alguma medida, tentar enfrentar essa dificuldade que o reino dele vinha sendo atormentado, né?
essa tormenta que havia sobre o reino dele. E aí o sábio pegou, não disse nenhuma palavra para ele, só deu um livro para ele e falou que, nesse momento de ruína, ele poderia ler a primeira página do livro. Esse livro só tinha 2 páginas. E que, num outro momento que ele tivesse com um momento bem legal para ele, que estivesse passando por uma fase muito boa na vida dele, que ele viesse a ler a segunda página do livro. E assim ele fez. Cada um foi seguir seu destino, e o imperador, quando chegou no seu palácio, ele abriu a primeira página do livro e estava escrito assim: isso vai passar. Ou seja, aquele problema de tormenta, todos aqueles problemas que estavam afligindo o reino dele, iria passar. E, passado muitos e muitos anos, a filha desse imperador casou com o filho de um outro monarca, e esse outro monarca, que era daqueles bárbaros que atacavam o reino desse imperador, então trouxe um momento de muita paz e prosperidade para o reino. Então, ele passou por uma fase muito boa da vida dele. E aí ele lembrou do livro, e ele volta para esse livro para ler a segunda página do livro. E o que vinha escrito na segunda página, isso também vai passar. Meus amigos aqui, meus grandes queridos amigos, eu só quero dizer para vocês aqui que, se no século III esse imperador vivia com tantos problemas e isso passou, significa dizer que nós não podemos nos amolecer, né? Precisamos entender que o momento é difícil, mas que ele vai passar. Falo isso principalmente para quem está nos ouvindo agora, mas que é empresário, que está passando por problemas gravíssimos nos seus negócios, que a gente sabe como é. Nós preparamos até essa live, convidando muitos amigos, mas principalmente para esse grupo de empresários que vem sofrendo dia a dia com a questão de isolamento social. Aí a moral da história é que nós não devemos nos embriagar, como está na tela, pelas grandes alegrias e nem nos abater pelas grandes frustrações, porque elas virão. Ok? Agora, seguindo aqui, o meu principal objetivo aqui, minha tentativa é de colaborar com um discurso com vocês, para nós tentarmos equacionar essas teses que estão sendo agitadas em torno da teoria da imprevisão, que nós vamos chegar um pouquinho mais à frente, mas esse é o nosso grande objetivo. E a gente vai discutir aqui alguns blocos, porque a gente está discutindo blocos de direito. Nós vamos tentar aqui ficar mais voltado no direito civil e assim, nas relações de trabalho. São os contratos de trabalho que mais afetam agora os empresários nesse momento. E aí eu me deparei com essa informação, que é da Ablus, que é uma associação de lojistas de Brasília, que veio dizendo que 80% dos pequenos e médios lojistas de shopping eles não iam aguentar a pandemia. Só que essa informação que eu estou dando para os senhores era de 18/3, ou seja, logo assim que começou o isolamento social. Não sei quais são os dados atuais, mas imagino que eles sejam piores do que esse. 80% é um número bem grave. Utilizando aqui uma fala de um filósofo, esse que está na tela de vocês é um filósofo, Nicolas Taleb, desculpe. Ele, na verdade, ele escreveu uma parábola que nesse caso não foi uma parábola, foi uma história que inspirou o filme Cisne Negro. Eu não sei se os senhores já assistiram esse filme. Na verdade, é uma tragédia, né? Até por isso que tem esse holograma do cisne negro. E ele já trazia isso na década de 80, ele escreveu esse pensamento, dizendo que a pandemia poderia até ser previsível para estudiosos e parte da comunidade científica, mas as suas consequências são imprevisíveis. E mente quem diz que sabe o que vai acontecer no futuro a curto prazo. Estamos diante de um cisne negro. Ele escreveu isso, veja, não porque nós já tivéssemos sido afetados por alguma pandemia, mas prevendo que isso fosse acontecer, né? E logo depois Estrela trouxe o filme Cisne Negro, que estreou, se não me engano, foi em 2010, trazendo uma história de superação, né? É um problema de homônima que há, em que é inspirado nesse livro, esse filósofo. Meus amigos, a gente precisa entender que, nesse momento que a gente vive, nós temos uma cooperação, a gente precisa trabalhar com uma cooperação para que todos possam ganhar ou perder juntos. Eu penso que a sociedade passou por determinados momentos em que todos ganharam. Talvez vamos enfrentar um segundo momento agora em que todos vão perder.
E tem uma máxima do direito, e aqui a gente tem vários amigos que são do direito que estão nos ouvindo, que veio cruzando, eu não sei exatamente quantos séculos, mas muitos séculos. Né? Desde Roma, ele veio trazendo um brocardo, né, do direito que diz que nós temos que viver honestamente, não lesar a outra e dar a cada um o que é seu. E por que eu quero trazer esse dado para vocês? Porque a base do que nós vamos discutir agora é o contrato. E o contrato é a grande base do direito civil moderno. E também foi a grande base do direito civil nesse período em que ele veio passando, que ele veio transitando entre o período de poucas luzes, né? O período em que você tinha o século XVII, século XVIII, e essa transição que ele veio passando para essa fase mais moderna. Então, o contrato ele é a base da estrutura econômica de qualquer Estado. A gente pode começar dizendo, por exemplo, só para a gente estruturar a fala, a Constituição Federal, muitos doutrinadores atribuem ao nome de pactus societatis, ou seja, contrato social. Desde Hobbes, enfim, vários teólogos já vinham dizendo, vários teóricos vinham sustentando a teoria do pacto social, né, que é o grande pacto que você vai cumprir algo, né, que você tem direitos e deveres a partir de um instrumento normativo que é a Constituição Federal. Voltando para a história da estrutura dos contratos, nós precisamos entender que essa pandemia nos jogou numa situação que a primeira onda é o problema da saúde, né? Esse problema que nós vemos sofrendo em razão do isolamento social, enfim, dessa sobrecarga do sistema de saúde e as vidas que nós estamos perdendo. Infelizmente, as notícias são péssimas nessa ordem. Me parece que nós somos um dos países que mais estamos perdendo vidas, né? Eu acho que em nível de comparação a gente está conseguindo perder até para os Estados Unidos em números exatos, né? Em quantidade de população e cases de morte. E a segunda onda, que ainda vai ser um momento da qual a gente não consegue prever com todas as suas consequências, que é a segunda onda, que é o aspecto econômico, que foi ocasionado em razão do isolamento social e do fechamento compulsório das atividades econômicas, ou pelo menos uma boa parte dessas atividades. E aí nasce, então, a base do que nós vamos discutir aqui, que é a teoria da imprevisão. Partindo da premissa que a nossa sociedade se sustenta a partir de contrato, e se todas as nossas relações jurídicas elas são estruturadas com base no contrato, eu posso dar alguns exemplos para os senhores aqui, principalmente para aqueles que não são do direito. A gente já falei para vocês do contrato social, da teoria do contrato social em relação à Constituição Federal. Você pode utilizar, por exemplo, o casamento, contrato de casamento, embora tenha alguma divergência em relação a esse tema, mas a boa parte da doutrina entende que ele é um contrato, a base estrutural dele é contrato. Alguns dizem que é uma instituição, outros dizem que é um contrato. Eu acredito que é um contrato. Também penso que ele é um contrato. Qualquer obrigação mais simples que você faça no seu dia a dia envolve contrato. Então, você tem contratos de compra e venda, contrato de locação, e, às vezes, até aquilo que é o mais básico. Você sabe pegar um ônibus. Né? Naquele momento em que você faz o sinal para o ônibus, que você pega o ônibus, você está fazendo um contrato ali de transporte, embora você não tenha um contrato, um instrumento contratual propriamente dito. Quando você vai ao shopping e você vai comprar um lanche ou vai para um restaurante, você está contratando. Ou seja, você está na obrigação de pagar e aquele sujeito da qual você está contratando a comida tem uma obrigação de dar. Você paga com dinheiro, né, ou com equivalente, e ele te restitui isso como uma obrigação de fazer, né, como uma obrigação de dar, que nesse caso fazer seria serviço. Nesse caso, como é alimento, como é um produto, ele tem uma obrigação de dar. Então, a nossa base da estrutura do Estado e da sociedade, ela precisa do contrato para que nós tenhamos, principalmente, um negócio que vai ser muito discutido nos próximos momentos em que nós vamos seguir à frente, que é segurança jurídica. E aí, voltando para a teoria da imprevisão, o Código ele veio sofrendo algumas alterações. Nós tivemos uma primeira redação do Código, que a gente chama de Código Bevilacqua, de 1916, que entrou em vigor em 1918, e temos o Código de 2002, que reformou esse Código de 16. Pois bem, a teoria da imprevisão ela veio ao longo do tempo sendo retratada ali como uma ferramenta ou um instrumento
da qual aqueles contratantes pudessem lançar mão desses institutos para que pudessem flexibilizar ou flexionar determinadas obrigações, caso você tivesse um momento da qual você não conseguisse prever, né? E aí está aí o 478 do novo Código Civil, não é tão novo assim, ele é de 2002, já tem alguns aninhos aí, mas esse artigo ele foi alterado, mas ele também estava presente no Código Bevilacqua, ou seja, o próprio direito civil, entendendo que existem momentos em que vão acontecer fatos extraordinários e imprevisíveis, ele lança a mão de uma ferramenta para quê? Para que eu não tenha uma ruína dos contratos. Porque a ruína dos contratos pode ser uma ruína da sociedade. Porque imagina se daqui a pouco todo mundo passar a não cumprir mais as suas obrigações ou não cumprir mais seus contratos. Simplesmente a gente vai ter um caos social e aí não vai ter nem direito, nem ninguém que vai conseguir estruturar novamente o Estado, né? Porque a base está vinculada ao contrato. E aí o que diz, eu só vou, como está na tela para vocês lerem, só vou trazer outros pontos que eu entendo que são importantes. O que ele diz aqui é que nos contratos de obrigação de execução continuada, e aí eu posso dar exemplo de vários, o contrato de locação, um contrato de trabalho, da qual a pessoa presta o serviço para o empresário, né? E mensalmente ele recebe a contraprestação, ou diferida, né? Quando você tem ela no momento continuada, ou quando você vai pagar no momento posteriori, no momento a posteriori, que é a questão do diferimento. Essa prestação ela pode se tornar excessivamente onerosa em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. O que está querendo dizer esse artigo? Significa dizer o seguinte: se eu tenho um contrato de locação, por exemplo, né? Eu tenho uma empresa e tenho um contrato de locação. Se acontece um fato imprevisível, exemplo, pandemia, não posso desenvolver a minha atividade econômica. O que eu posso fazer para cumprir? Como eu vou fazer para poder cumprir essa obrigação que eu me estabeleci nas regras contratuais, a qual eu tinha uma obrigação de pagar, e não vou ter mais condições de pagar porque eu não consigo desenvolver mais a minha atividade econômica. É exatamente o que ele está dizendo aqui no artigo. Acontecimento extraordinário e imprevisível, ou seja, não poderia ser alguma coisa que seria possível você prever. E eu penso que a questão da pandemia é exatamente um fato, um acontecimento que ele, de fato, é extraordinário, tanto que a última que nós tivemos foi em 1918, e é imprevisível, você não tinha como prever. E não há ainda como prever, por exemplo, os efeitos que essa pandemia vai trazer. Qualquer direção que a gente queira dar aqui, no sentido de tentar prever fatos ainda que são impossíveis de você traçar um mínimo paralelo, porque nós não temos uma referência, nós vamos encaixar exatamente na hipótese do 478, mas nós precisamos entender, e eu quero que vocês entendam aqui, que a teoria da imprevisão ela só pode ser aplicada com moderação, ou seja, ela tem que ser aplicada, sim, desde que o empresário, o empreendedor, realmente precise, não só o empresário, mas as pessoas, de uma maneira geral, consigam comprovar que, por conta desse fato do príncipe, ou seja, esse fato extraordinário que impede que eu possa exercer minha atividade econômica, ele, de fato, ele ocorre e se encaixa na minha situação, no momento em que eu estou vivendo enquanto empresário. De modo que eu só conseguiria utilizar isso desde que eu comprove efetivamente esses requisitos. Ou seja, eu preciso provar que aquele fato concreto que está acontecendo comigo, ele se encaixa exatamente na hipótese da lei, sob pena dela não ser configurada. E aí, entrando agora dentro da estrutura do fato do príncipe, ou seja, o fato do príncipe é sempre que é uma lei, um ato administrativo que impede que você faça algo. Existem vários, que eu posso dar um exemplo. Por exemplo, vamos tirar a pandemia do jogo, vamos colocar aqui, por exemplo, a desapropriação. Quando você tem, imagina que você tem uma fábrica, você está lá produzindo uma determinada atividade econômica. Por exemplo, a gente tem um cliente que fabrica esse álcool em gel aqui. Imagina que a fábrica dele o Estado fosse lá e quisesse desapropriar a atividade, o imóvel da qual ele está alojado. É evidente que ele está desapropriando o imóvel e vai impedir a atividade econômica. Como ele vai fazer isso? Fundamentado em alguns requisitos que a legislação coloca para ele, né, que são interesses
ou seja, que estão além da vontade do administrador, ou seja, está muito mais voltado ao interesse público, essa desapropriação, ou seja, ela é considerada um fato príncipes, ou seja, é um fato a qual eu, enquanto administrado, não tenho como me opor, não naquele momento, não naquele formato. De modo que o artigo 486 da CLT, atento a essa situação, né, ele traz uma situação da qual, eu vou ler também para os senhores, está na tela, mas eu quero ler porque eu acho que é importante, é no caso de paralisação temporária e definitiva do contrato do trabalho, mas ali seria motivada pelo contrato de trabalho, motivada por autos de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade econômica, esse pagamento ficaria ao cargo do governo responsável pelo ato. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado com essa interpretação que a lei trouxe. Na situação da desapropriação, eu penso que ela se aplica totalmente. Tá? Aquele responsável pelo ato ele tem que, sim, se responsabilizar pelas obrigações decorrentes do ato que ele praticou. Ou seja, eu sou inocente, eu não pratiquei nenhum ato. Quem praticou foi o poder público. De modo que essa indenização decorrente dessa paralisação definitiva ou temporária, quem tem que pagar é o responsável pelo ato. Esse artigo, inclusive, ficou famoso aí, porque o Bolsonaro utilizou ele outro dia nas redes sociais, eu não sei, numa entrevista, dizendo, tem um artigo aí da lei que diz que quem tem que pagar. Então, seus governadores, se vocês fecharem a atividade econômica, vocês vão ter que pagar. Então, se referindo a esse artigo aqui. Né? Assim, existe alguma controvérsia em relação à aplicabilidade desse artigo para a questão da pandemia especificamente. Né? E aí, ainda de maneira correlata, você tem o artigo 61, também da CLT, que diz que, ocorrendo necessidade imperiosa, o contrato de trabalho ele pode exceder o limite legal convencionado por motivo de força maior. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: imagina que, nesse período de pandemia, uma determinada atividade econômica ficou impedida de funcionar. Quando esse empreendimento retornar às atividades, ele voltar à atividade econômica dele, ele vai poder, em razão do motivo de força maior, utilizar esse artigo para poder obrigar, na verdade, a gente está utilizando no sentido lá, tá? Obrigar ao que o funcionário, o colaborador dele, faça 2 horas extras por dia, sem receber, sem que você tenha que pagar aquele adicional de 50% pela hora extra, ok? E aí o prazo não pode ser superior a 45 dias, ou seja, também prevendo situações excepcionais, né? O artigo deixa bem claro que a gente está falando de motivo de força maior. E aí, dentro da CLT, a gente ainda tem mais 2 artigos que a gente poderia utilizar, o 501 e o 502. Vocês podem ver aí que eles estão falando exatamente disso, motivo de força maior, acontecimento inevitável, e aí o 502 está voltado à extinção da empresa. Aqui é quando o motivo de força maior ele não permitiu sequer o retorno da atividade econômica. Se vocês fizerem uma correlação com aquele dado que eu trouxe da Abros, que 80% das atividades não teriam condições de sobrevida, a gente pode encaixar aqui no 502, porque esse motivo de força maior pode causar a extinção da empresa. E aí nós temos também aqui algumas flexibilizações na CLT prevendo essa situação excepcional, ok? Mas é sempre importante a gente entender que a legislação sempre traz essa questão vinculada à questão da força maior, do fato extraordinário e imprevisível. Então, a gente sempre precisa utilizar isso como critério. E no mesmo segmento, a gente tem a lei do FGTS, que é 8.036 de 90, que está na tela dos senhores aí, também vai dizendo que por motivo de culpa recíproca, e aí não interessa para a gente, o que interessa para a gente aqui é a força maior. Por motivo de força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, e aí a Justiça do Trabalho vai ter que analisar caso concreto se a pandemia se encaixaria numa situação de força maior. Eu penso que não tem outra alternativa. Eu acho que o juiz tem que realmente entender que é uma questão de força maior, porque o empresário não tem como abrir, ele não tem como desenvolver a atividade econômica. Então, aquela multa que seria de 40%, como está no parágrafo embaixo, como vocês podem ver, ela cai para 20%, tá? A multa do FGTS. Por quê? Porque não há culpa aqui do empregador, por uma questão de lógica, senão a gente vai criar um modelo que vai desestabilizar a relação jurídica, né?
você estaria penalizando novamente o empresário que já está penalizado, que não pode desenvolver atividade econômica, tendo que pagar os valores correspondentes ao valor que ele teria que pagar se tivesse com atividade normal, né? Então, realmente faz todo sentido que a lei traga essa modulação. E aí tem uma súmula do TST, que é a súmula 14. Veja, a súmula 14 ela fala de culpa recíproca, ela não fala do caso de força maior. A lei fala de culpa recíproca por força maior. Como não há uma súmula, não que eu tenha encontrado, que falasse especificamente da questão de força maior, eu penso que essa súmula 14 ela pode ser aplicada a contrário senso, ou seja, eu posso aplicar na situação de culpa recíproca ou de força maior. E aí eu poderia utilizar isso para poder aplicar a redução da multa, o redutor da multa, e aplicar o 484 em relação à culpa recíproca, que aí não seria por força maior, para fins da rescisão do contrato de trabalho. Tudo isso, gente, eu estou trazendo para os senhores aqui, existe ainda uma grande controvérsia em relação a isso, não há qualquer dessas questões que nós estamos trazendo que está num campo de tranquilidade. Nós não estamos vivendo esse campo de tranquilidade. De modo que é evidente, me parece, que o judiciário vai ter que intervir e verificar, a cada caso concreto, quais serão as hipóteses que serão aplicadas, né? Como você pode aplicar. Eu penso que poderia aplicar essa súmula, não exatamente a contrário senso, mas como se eu pudesse praticar ela de maneira análoga, ou seja, fazer uma analogia. Já que ela fala da culpa recíproca, então vou esticar isso, como a lei fala, de culpa recíproca ou força maior. Como o conectivo é ou, embora não seja o caso concreto que o TST examinou, eu penso que poderia ser aplicado nessa situação em razão da força maior, que eu entendo que é a pandemia. O artigo 317 também do Código Civil, ele vem trazendo, vocês podem ver, se vocês forem observar, a legislação toda que estrutura essa questão, que estrutura esses blocos de direito, sejam de direito civil, seja direito da CLT, porque nós estamos discutindo aqui blocos de direito que estão ligados a contrato, à estrutura contratual do Estado, né, que se baseia a sociedade de maneira para fluência econômica e para a estabilidade das relações jurídicas. Pode ver que o 319, de novo, ele vai falar por motivos imprevisíveis. Beleza? Então, o que ele está dizendo ali é, se houver motivos imprevisíveis, da qual, para mim, não tenho dúvida que a pandemia se encaixa, trouxer para aquela relação um descontrole, uma desproporção, né, para um lado, ou assim, para um e para outro lado, né, porque acaba um lado sofrendo mais do que o outro lado, você vai aplicar, o juiz pode corrigir essa parcela dessa prestação para que você possa trazer, novamente o reequilíbrio dessas relações. Eu acho que reequilíbrio vai ser a palavra do momento, como eu disse para vocês no início da nossa live. O artigo 393, ele vai em arrimo ao que diz a CLT, no artigo citado, inclusive, pelo Bolsonaro, que eu falei com vocês agora há pouco. O que ele diz aqui é o seguinte, que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito por força maior, salvo nas hipóteses da qual ele se comprometeu. Imagina uma seguradora que se compromete a restituir o veículo dos senhores se você for roubado, por exemplo, né? No caso do roubo. É claro que ela não pode depois dizer que o roubo foi um caso fortuito, ele não pode porque ele expressamente, por contrato, ele se obrigou a fazer. Tá? Então, aqui é mais uma hipótese. Então, o que o artigo está querendo dizer é o seguinte, olha, o devedor ele não pode ser culpado por um fato que é um caso fortuito ou força maior, no nosso caso, seria força maior, da qual ele não colaborou, ele não tinha como prever sequer o resultado. Ok? Então, assim, é só para mostrar para vocês que a legislação ela vem na mesma estrutura. E aí, o Washington de Barros Monteiro, que é um teórico do direito civil, ele estruturou as bases do que a doutrina vem trazendo para discutir a teoria da imprevisão. Então, ele traz aqui, ele reforça aquilo que a legislação já fala. Então, fala de fatos extraordinários, imprevisíveis, irresistíveis, forças naturais, fato de terceiro, a teoria do conhecimento, que é aquela da qual você não pode dizer que você não sabia, ou seja, se for um fato previsível, e um ato reflexo da vontade humana, porque um ato reflexo você também não tem controle sobre o ato reflexo. Então, seriam 6 teorias, na verdade, não seriam bem teorias, seriam teoremas, né? Que você poderia estruturar, embasar a teoria da imprevisão. Para mim,
ele sustenta que seriam todas teorias, mas eu penso que eles seriam teoremas dentro da estrutura principal da teoria da imprevisão. Todos eles serviriam para estruturar a teoria da imprevisão. E o que eu estou trazendo para vocês aqui agora quando você tem um desequilíbrio contratual e você vai ao judiciário porque você não conseguiu harmonizar os direitos de maneira consensual, você pode ir para o judiciário e tentar buscar o resultado final da sua ação de maneira antecipada. É o que a gente chama vulgarmente de liminar, aqui a gente vai chamar de tutela, é uma forma de tutela de urgência. Esse é o artigo da lei que diz que o juiz pode, se houver probabilidade do direito e perigo de dano e eventualmente, um risco ao resultado final do processo, ou seja, se no final do processo, que vai levar 2 anos, 3 anos, quando ele for dar a sentença, ele verificar que de mais nada vai adiantar, imagina se você entra com uma ação para tentar abrir a sua loja no shopping. Se você esperar daqui a 2 anos o resultado final da ação, ele liberar a sua atividade, não vai servir de nada o seu processo. De modo que a legislação traz o artigo 300 para quê? Para justificar uma antecipação desse pedido futuro. Ok? Então, o artigo 300 está aqui para que você possa alcançar um resultado que você só alcançaria ao final do processo de maneira antecipada, em razão da urgência e do perigo de dano. Ok? Vamos ver o que mais a gente vai falar aqui. Bom, projeto de lei do senador Anastasia. Projeto de lei 11.179 de 2020. Esse projeto de lei ele altera significativamente várias leis, tá? Mas eu vou focar mais aqui no direito civil. Ele traz aqui um regime transitório, ele propõe um regime transitório. E antes de eu fazer esse bate-papo com vocês, eu entrei para verificar se havia já uma sanção, porque ele já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado e já foi para a sanção presidencial, mas ainda não foi sancionado. Ou seja, ele continua ainda com status de projeto de lei, ainda não tem força coercitiva. De modo que, assim, ele traz alguns pontos que eu penso que são importantes, acho que a lei mandou bem, né? O regime transitório, ele discute a suspensão dos prazos prescricionais aquisitivos e extintivos, ou seja, todos aqueles prazos de que pudessem importar na perda de um direito que não fossem decadenciais, né? Porque aí esses não podem sofrer suspensão, eles ficariam suspensos até o dia 30 de outubro de 2020. Ok? Então, você precisa exercer um determinado direito. Se você não exerce esse direito até esse prazo, se por alguma razão você estivesse perdendo esse prazo nesse interregno até dia 30 de outubro, esse prazo estaria suspenso, de modo que você não seria afetado por ele. Uma outra coisa que eu acho legal também é a suspensão da aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Por uma questão óbvia, imagina que você tem uma loja de sapatos e eu vou lá comprar o sapato, ou comprasse o sapato um dia antes do fechamento do shopping. E aí você dissesse para mim, então, ok, você vem pegar o sapato na segunda-feira. Só que segunda-feira o shopping estava fechado. Como é que eu vou fazer para aplicar o 49, que eu teria que restituir esse bem ou dinheiro para a parte, se eu não tivesse como fazer isso? Então, eu acho que a suspensão da aplicação do 49 nesse particular é muito importante, até porque você não tem como cumprir. Se você não tem delivery, como é que você vai cumprir a sua obrigação? Então, seria impossível que você cumprisse essa obrigação. E aí seria uma obrigação diabólica, você teria como cumprir, de modo que eu penso que é bem razoável também a suspensão desse período, né? Desse artigo, desse período do artigo 49. Outro ponto que eu acho importante é que não vai se conceder liminar para desocupação de imóvel, ou seja, um inquilino lá que não está conseguindo pagar aluguel por causa da pandemia. Pois ele não vai poder se despejar. É o que eu falei para você, todo mundo ganha, todo mundo perde, e nesse momento talvez seja o momento que todo mundo perde. Pior seria se você pudesse despejar esse cara e esse cara fosse com a família dele para a rua. Aí nós teremos uma catástrofe social pior do que ela já vem sinalizando que vai ser. Outro ponto que eu penso que poderia ser importante, mas foi retirado, né? Ele, quando saiu da Câmara, foi para o Senado, ele, na verdade, foi o contrário. Quando ele saiu do Senado, foi para a Câmara, retiraram o artigo 10, que contemplava a suspensão do pagamento dos aluguéis entre o período de 20 de março a 20 de outubro. Ou seja, a legislação não vai se meter nessa questão, e aí cada um
que se sentir lesado ou que precisar por alguma razão, vai ter que discutir o caso concreto no judiciário, com base na teoria da imprevisão, e pedir a modulação das obrigações para que elas sejam equânimes, para que elas consigam ficar equilibradas. Não tem jeito. O artigo 10 não vai regular essa obrigação em razão de ter sido retirado lá da pauta, eu acho que do Senado, se eu não me engano. Não sei o que houve. Nós temos aqui, então, assim, a estrutura vai dizer para a gente o seguinte: a gente estava falando de são blocos de proteção dessas estabilidades em relação ao Código Civil. E nós temos um bloco, podemos dizer assim, que seria ligado à teoria da previsão. Nós temos o 478, o 479 e o 480 do Código Civil, e todos vão naquela mesma batida, tá? Quando a gente estiver falando sempre de situações que podem ser evitadas, imprevisíveis, extraordinárias, sempre que houver essa relação, a gente vai imaginar que nós podemos nos utilizar dessas ferramentas, ok? Bom, aqui eu trago para vocês alguns julgados. Esses julgados foram divulgados pelo GAPRE, que é um órgão que é do governo de São Paulo, mas que estava se discutindo a questão da federalização desse órgão para se utilizar como critério para todas as outras estruturas. E esse boletim ele traz vários julgados que são importantes, exatamente ligados à questão da imprevisão. Então, assim, além desses que estão na tela, eu vou ler alguns para vocês que não estão na tela aqui, que eu acho que são importantes. Teve um caso aqui, por exemplo, que um juiz de São Paulo não deferiu a busca e apreensão em razão da pandemia. Então, Paraná, são vários julgados de a teoria da imprevisão. Todos eles aqui utilizam o mesmo fundamento. Tem mais uma aqui também interessante. O magistrado suspende penhora online por conta da crise do coronavírus, em razão da dificuldade que teria de ser cumprida essas obrigações nesse período. Uma outra, credor não deve incluir o nome do devedor no Serasa durante a pandemia. Então, assim, são diversas decisões pelo Brasil todo que estruturam a base da teoria da imprevisão, que, na verdade, vão trazer a aplicação jurídica desses fatos especificamente para essa questão de pandemia. Ou seja, eu vou repetir aqui, eu me inspiro muito nesse cara. Né? Esse é um poema chamado Invicto, que foi escrito por William Ernest. Esse cara escreveu esse poema em 1889. Deixa eu só consultar aqui, para dar para vocês o dado concreto. Ele escreveu esse poema em 1849. E por que eu acho que ele é importante? Ele é importante na minha compreensão, e esse poema me inspira muito, porque ele inspirou nada mais, nada menos que Nelson Mandela. E aí, líder da África do Sul, talvez o maior líder negro de todos os tempos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 93, foi presidente da África do Sul de 94 a 99 e ficou 27 anos preso. Mas a história de Nelson Mandela é bem complicada, porque ele foi preso em um momento em que ele foi considerado um anarquista do Estado, porque ele defendia a quebra do apartheid, que era aquele regime que separava os negros dos brancos, na África do Sul. Ele foi o maior idealizador desse regime, e por conta de determinados momentos em que essa luta da qual ele participou, ela se tornou muito violenta, realmente ela foi muito violenta, morreram muitas pessoas. Ele foi considerado anarquista e foi preso pelo Estado, foi condenado pelo Estado, e na época em que esses fatos aconteceram, havia duas possibilidades para ele: pena de morte ou prisão perpétua. Tudo caminhava para pena de morte, né, que era o comum para essas situações. Mas o juiz ficou sensibilizado pelo discurso que ele fez, porque ele fez um discurso no dia da prisão, no dia do julgamento dele. O juiz ficou sensibilizado e acabou convertendo a prisão dele, que seria uma prisão perpétua, uma pena de morte por prisão perpétua. Assim, nada que acalente demais ninguém, né? Porque você só não ia morrer agora, você ia morrer na prisão. Então, seria realmente um fato extremamente inóspito, porque não havia qualquer possibilidade de ele sair da prisão a curto prazo. Ele não tinha como fazer planos. Com uma prisão perpétua, que planos você vai fazer? Né? E depois, ele ficou 27 anos preso,
ele ficou 27 anos preso numa ilha, uma ilha chamada Ilha de Robben. Ele ficou lá de 64 a 90 e teve uma revolução na África do Sul, e nessa revolução libertaram o Nelson Mandela, e ele deu uma declaração nos jornais, logo depois, dizendo que o que inspirou mais ele, durante todo esse período que ele passou lá, sem nenhuma perspectiva, foi esse poema que eu estou trazendo para os senhores aqui, que eu acho muito legal, e sempre que eu estou meio deprê, que eu estou meio down, eu me inspiro bastante nessa história do Nelson Mandela, e me inspiro um pouco também nesse poema, que eu acho ele extremamente interessante. E a história desse William Ernest também é bem complicada. Por quê? Porque ele teve uma vida muito difícil, ele foi tuberculoso desde os 12 anos, teve uma perna amputada aos 16 anos, por causa de uma doença, teve que trabalhar com a perna amputada e tuberculoso para sustentar mães e filhos após a morte do seu pai, e ainda perdeu a sua única filha de meningite aos 6 anos de idade. Ou seja, a vida do cara não foi fácil. E ele escreveu isso na prisão. E essa história desse autor, que escreveu esse poema, inspirou nada mais, nada menos que Nelson Mandela. Então, eu bebo dessa fonte, que eu acho que é uma grande inspiração. Eu quero dar uma lida para vocês aqui, vai ser rápido. Aspas, o que diz o poema. Da noite escura que me encobre, como uma cova de lado a lado, agradeço a todos os deuses a minha alma invencível. Nas garras ardis das circunstâncias, não titubeei e sequer chorei. Sob os golpes do infortúnio, minha cabeça sangra, ainda erguida. Além desse vale de ira e lágrimas, assoma-se o horror das sombras. E, apesar dos anos ameaçadores, encontram-me sempre destemido. Não importa o quão estreita é a passagem, nem quantas punições ainda sofrerei. Sou o senhor do meu destino e o condutor da minha alma. Eu acho que, com essas palavras, eu encerro. Eu agradeço a todos os senhores pelo tempo em que os senhores estiveram comigo. Eu quero aqui agradecer ao Fábio Rangel, meu sócio, um cara brilhante. Acredito que as palavras dele devem ter ajudado muito os senhores, porque ele é muito bom nessa questão relativa à recuperação de créditos. Eu acho que pode ter auxiliado muito os senhores. Eu quero agradecer também ao Rafael, que também nos auxiliou aqui, veio para nos ajudar, é um grande cara, é um grande parceiro de negócio. Quero agradecer a cada um dos senhores, que eu não sei como falar o nome de todos, alguns eu já falei no início. Eu vi agora o Regis também que entrou, eu não sei exatamente em que momento que ele entrou, mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Sintam-se abraçados por mim e pela nossa equipe. Nós fizemos muito carinho, sempre tem um probleminha aqui, outro problema ali. Eu peço desculpa para os senhores, mas a gente está aqui para tentar auxiliá-los. A história da caixa de ferramenta que eu disse para os senhores, né? Quanto mais informação a gente tem, a gente consegue utilizar isso como uma caixa de ferramenta. Mais ferramentas você tem para você poder lidar com as dificuldades da vida. E, para fechar, eu já era para ter fechado, mas assim, só para a gente poder fechar, eu vi outro dia, não sei exatamente aonde, alguém dizendo que o conhecimento é como um banco, né? Você só retira aquilo que você coloca. Ou seja, você só consegue retirar conhecimento da qual você tenha depositado. Ou seja, vamos sim nos unir para buscar informações o máximo possível. Muito obrigado a todos. Eu fico muito lisonjeado com a presença de todos e vou passar a palavra agora para Rafael, para que o Rafael possa encerrar as nossas atividades. Muito obrigado a todos e boa noite. Bom, pessoal, assim encerramos nossa noite com mais conteúdo e certamente mais confiante. Esperamos que tenha sido de grande proveito para todos vocês. Segue na nossa tela nossos contatos, nossas redes sociais e nossos canais de YouTube. Acesse e deixe seu comentário, sugestões de novos temas para os próximos webinars. E para nós é sempre muito importante essa integração. Em nome do Grupo Ramalho Rangel, agradeço a presença de todos e até a próxima.